Você já terminou uma maratona de vídeos curtos e sentiu aquele vazio estranho logo depois? Já percebeu o quanto que tá difícil de focar em uma conversa ou terminar uma tarefa simples sem se distrair? Não é só cansaço. É o seu cérebro sendo treinado todos os dias para trocar a vida real por apenas 15 segundos de recompensa. No livro Geração Ansiosa, o psicólogo Jonathan Haidt mostra como a nossa geração se tornou refém de estímulos rápidos e constantes, e o que parecia apenas entretenimento inocente se tornou uma armadilha para o foco, para a presença e para o prazer de viver de verdade. Então fica comigo, porque talvez o que você está jogando fora agora seja exatamente o que faz a sua vida valer a pena. E se você assistir até o fim desse vídeo, vai entender o porquê dos vídeos curtos estarem moldando a sua mente sem você perceber. Você vai saber também o que você está perdendo todos os dias e como parar isso de uma vez. Vem comigo. Bom, a gente pode começar falando sobre o porquê dos vídeos curtos serem tão viciantes. Você já deve ter percebido em algum momento o tempo que você ficou assistindo vídeos curtos em sequência e o quanto era difícil de sair disso. A gente vai assistindo, né, um depois do outro, porque isso nos faz bem. Em sua maioria são divertidos ou nos ensinam alguma coisa. Tem um porquê deles serem tão atrativos e tão difíceis de largar. Basicamente, esse estilo de vídeo, ele é produzido e feito para gerar muitos estímulos em um curto período de tempo. Especialmente nos Reels ou nos vídeos de TikTok, que são vídeos menores, você consegue perceber estímulos muito rápidos, vídeos acelerados. Há pouco tempo atrás estava muito na moda, eu acho que ainda tá, né? Aquela galera que coloca o ×2 no vídeo e posta, né? Então aquele vídeo extremamente acelerado, as pessoas falando muito rápido, porque precisam prender a sua atenção. Sempre foi assim. Desde a televisão e do rádio, a gente já consegue identificar e até hoje chegam esse foco das mídias na sua atenção, porque é assim que elas sobrevivem. Mas no momento que nós vivemos hoje, a sociedade está tão acostumada com estímulos rápidos, somente por causa da facilidade de acesso a qualquer notícia ou qualquer pessoa que você queira acompanhar nas redes sociais. Então esses vídeos acabam criando um mecanismo para te prender de 2 em 2 segundos, de 5 em 5 segundos, porque é o tempo mais ou menos que você perde o interesse daquele determinado vídeo e pula pro próximo. Nas redes sociais isso é muito comum. Só que isso tem um preço e eu já vou falar sobre esse preço. É importante a gente entender que cada vez que a gente pula de um vídeo, desliza o dedo para cima ou pro lado para passar o vídeo, algo acontece. É liberado em nós um pico de dopamina e essa dopamina poderia ser chamada de dopamina barata. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica muito melhor sobre dopamina. Vou deixar no card na descrição para você ver no final desse vídeo, mas por enquanto eu vou te dar uma explicação básica do que é dopamina. Bom, dopamina é um neurotransmissor que fica dentro do nosso corpo, que é responsável por essa sensação de prazer que nós sentimos em realizar algo ou receber algo. Então quando a gente recebe um estímulo, faz alguma atividade prazerosa, essa dopamina ativa no nosso cérebro, nos faz reconhecer isso. A gente chama de dopamina barata justamente essa dopamina que é muito fácil de se receber, você não precisa de muito esforço para adquirir esse prazer, e como eu havia dito antes, isso tem um custo. Então, porque quanto mais dopamina fácil você recebe, essa dopamina barata que a gente estava falando, mais difícil se torna receber a dopamina cara. Porque pensa só, o seu corpo ele está acostumado a fazer pouco esforço para receber prazer. Então, para que ele vai gastar mais energia para receber prazer também? Só que isso é muito perigoso. Quando a gente se acostuma só a receber essa dopamina barata, a gente tem mais dificuldade, porque o cérebro ele começa a associar tédio à dor e estímulos rápidos à recompensa. E cara, vou te dizer uma coisa, isso pode mudar o seu cérebro para sempre. Sabe por quê? Sem enrolação eu vou te passar os motivos. Isso traz uma redução na sua capacidade de foco e de atenção profunda. E por que disso? Bom, se o seu corpo está acostumado a receber dopamina barata, se ele está acostumado a não gastar muita energia para receber benefícios, ele não vai querer utilizar muita energia para você focar em algo. Você deve saber o quanto é difícil você parar e estudar durante um tempo, o quanto é difícil permanecer em uma atividade que requer atenção. Isso despende energia. Se o seu corpo não quer despender energia, se tem alguma coisa que faz ele receber prazer sem ele despender muita energia, ele vai preferir não despender muita energia para foco e atenção. Outra coisa que acontece é a nossa dificuldade em manter conversas reais. Isso torna mais difícil de ler também. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui. Eu estava casado há pouco tempo com a minha esposa, a gente estava em um lugar com alguns amigos e um dos nossos amigos veio conversar com a gente e parou do meu lado e falou: "E aí, como é que tá sendo a vida de casado e tal?" Eu comecei a falar: "Pô, tá legal, tá sendo assim." E aí eu tava falando assim, do nada ele puxou o celular e começou a ficar lá
mexendo no celular. Eu parei e falei, ué, como assim? E aí eu olhando aquilo, percebi que ele não tava prestando atenção em mim e eu parei de falar. E ele continuou ali na minha frente, ele não saiu, ele não falou nada, ele só ficou ali mexendo no celular. A minha esposa me olhou, começou a rir, tipo, que situação estranha, né? E aí depois de um tempo ele simplesmente saiu. Ele foi andando, ainda mexendo no celular, depois guardou no bolso e como se nada tivesse acontecido. E não me entenda mal, ele não é uma pessoa, ele é um amigo nosso. Mas sustentar uma conversa real quando você está com o cérebro um pouco mais acostumado com essas recompensas rápidas se torna mais difícil. E a gente nem percebe. Não sei se já aconteceu com você, enquanto você estava almoçando com alguém, você se pega mexendo no celular e não dando atenção a outra pessoa de fato. Isso acontece. Porque a vida real ela é muito mais lenta do que o que a gente vê nas redes sociais. E o cérebro começa a rejeitar esses estímulos lentos. Você começa a perder conexões reais com amigos, com familiares. Tem pais que perdem a conexão com seus próprios filhos. E algumas vezes eu já vi no ônibus, por exemplo, mães e pais no celular nem prestando atenção no seu filho que está do lado. E normalmente também no celular. Você perde memória. Porque memórias profundas estão sendo substituídas por flashes descartáveis. E vamos combinar? Você provavelmente não se lembra dos Reels que você assistiu há uma semana atrás, ou anteontem talvez, porque da mesma forma que é uma dopamina barata, da mesma forma que você não precisa despender muita energia para absorver aquele conteúdo, como aquilo vem de forma fácil, seu cérebro também não reserva um espaço para armazenar aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu. E com isso sua vida começa a ficar um pouco mais no automático, né? Mas Daniel, como que eu saio disso? Calma que eu vou te contar agora mesmo como que você vai sair dessa. E te falar, tem um erro que praticamente todo mundo comete quando tenta sair disso e só piora a situação. Mas se liga só, você precisa criar uma estratégia de detox de dopamina. Você precisa pausar de tempos em tempos para resetar esse sistema de recompensas que você recebe com tanta intensidade. Então procure estabelecer limites de tempo durante o seu dia que você pode utilizar redes sociais e horários específicos do seu dia que você vai fazer qualquer coisa longe de tela. Você pode utilizar inclusive aplicativos no celular que te possibilitem travar determinado aplicativo, como o Instagram, depois de 30 minutos ou 40 minutos que você está utilizando aquele aplicativo. E ter consciência do tempo que você está passando nessas plataformas é extremamente importante para você perceber o quanto de tempo de vida que você está gastando ali. Então acompanha isso também durante os seus dias. E não é só isso, você precisa substituir esse tempo todo que você está passando nas telas, esse tempo de estímulos rápidos, por recompensas verdadeiras e prazerosas, que levam tempo para ser adquiridas, mas que são muito mais profundas e que permanecem pelo tempo. Bons exemplos são você começar a ler livros em momentos onde você estava fazendo a utilização de redes sociais, buscar conversar com as pessoas que estão ao seu redor, em vez de no seu almoço do trabalho, por exemplo, você ficar no celular, busque fazer conexões reais com pessoas reais que estão ao seu redor. Muitas pessoas que são mais espiritualizadas gostam de ir para o campo da oração ou da meditação, ou mesmo simplesmente tente se conectar com a natureza. Apesar de nas grandes cidades hoje em dia ser muito difícil de você ir para um lugar onde você veja árvores, esteja em contato com a natureza de fato, ainda é possível de tempos em tempos você fazer isso. Então, pelo menos nos finais de semana, tente ir para um campo que tenha perto da sua casa, ou mesmo a praia, em algum lugar que você possa estar em contato com a natureza e sair desse fluxo automático que a gente vive nas grandes cidades. Mas tem um detalhe que ninguém fala sobre sair desse vício e que pode te fazer desistir no meio do caminho. E é o que eu vou te contar agora. Quando você tenta mudar esse hábito de forma brusca, por exemplo, vou desinstalar o Instagram de vez, nunca mais vou usar o Instagram, isso vai dar ruim. O seu corpo já está acostumado a receber dopamina barata. Por isso eu falei do detox lá atrás. É necessário algo gradual, você precisa ir largando aos poucos, assim como o vício em drogas, por exemplo. Você não tira a droga de uma vez do viciado e deixa ele na berlinda. Você precisa substituir aquela droga por algo que faça sentido para ele e que seja mais benéfico, mas que também seja prazeroso. Então não tente tirar tudo de uma vez e não colocar algo no lugar. Tente ir reduzindo aos poucos a sua utilização das redes sociais, até porque redes sociais não é um cão de 3 cabeças que vai destruir a humanidade. As redes sociais nos fazem nos conectar e aprender bastante. Só precisa ter limite para a utilização dela. Então a sua relação com ela precisa ser saudável. No começo, você vai sentir um pouco de vazio quando você diminuir essa utilização das redes sociais. E isso é normal.
mas aos poucos você vai se acostumando com isso. E uma última dica, prefira conteúdos mais profundos. Sai dessa de vídeo de 15 segundos que tem transições de 2 em 2 segundos, muito dinâmicos, muito chamativos, muita cor. O ser humano não evoluiu todo esse tempo com esse tipo de estímulo sendo jogado nos seus olhos. Então prefira conteúdos mais longos. Isso vai te ajudar também a não viciar o seu cérebro em coisas momentâneas e rápidas. Então você já percebeu nesse vídeo que não é impossível sair dessa. Você só precisa entender um pouco melhor o que está levando o seu cérebro para esse rumo, planejar um detox digital que seja efetivo e ser forte para resistir. Para se aprofundar um pouco mais nesse tema, assista esse vídeo que está aparecendo aqui para você. Ele vai te ajudar a entender um pouco mais o que é dopamina e como ter uma relação um pouco mais amistosa com ela. Obrigado por assistir até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que está saindo por aqui, a gente está postando vídeo sempre. Curte para ajudar a gente a crescer um pouco mais, isso nos dá ânimo para continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui. Compartilhe com um amigo que está precisando ouvir isso e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.